você faz a pós de Direito Imobiliário, prática em Direito Imobiliário, mas eu quero lembrar a todos que nós temos a pós, acho que é a única pós-graduação no Brasil de uso capião, uma pós bem interessante, focada nas mais de 36 espécies de uso capião, tem muito assunto para falar de uso capião. E tem a pós-regularização de imóveis também. Também acredito que seja a única pós-regularização de imóveis no Brasil, focada na prática. E a pós-regularização de imóveis, nós cuidamos muito, tratamos muito da regularização administrativa, por isso tem tanto engenheiro fazendo, arquiteto, além de advogados, né? Então, e cartorários. Vamos juntos, vamos caminhar então. Eu quero falar com você aqui sobre o peticionamento real da ação de uso capião. O que é importante a gente saber? Nós precisamos entender que em relação ao uso capião, nós temos 3 procedimentos: o procedimento judicial, o extrajudicial e o procedimento administrativo, que equipara a a REURB. Judicial, uma ação judicial. Extrajudicial, nós estamos falando do cartório, escritura pública. E o administrativo, nós estamos falando sim do uso capião feito diretamente na prefeitura, REURB. Quando surgiu o uso capião extrajudicial, ele já existia, na verdade foi regulamentado pela Lei 6.015 e o Código Civil. Muitos falavam em uso capião administrativo. Muitos falavam isso. Uso capião administrativo, mas na verdade administrativo é um procedimento e o extrajudicial é outro. Nós não podemos confundir e achar que é a mesma coisa. Quando eu falo de uso capião também, é importante lembrar que a cada 100 casos de uso capião, casos que nós vamos usufruir do uso capião para regularizar um imóvel, eu diria que 98 são judiciais, né, gente? Ah, professor Júlio, mas vende na internet que eu vou ficar rico, vou ficar milionário, fazendo uso capião extrajudicial, que é muito rápido, muito fácil. É balela, né, gente? Se você pesquisar quem vende curso, essa turminha que surgiu de uns anos para cá, acho que uns 2, 3 anos para cá, você vai ver que nem advogado era. É advogado há pouco tempo, ou nem advogado é. Então, assim, o pessoal está preocupado em vender curso, né? E golpe tá aí quem quer, né, gente? A gente tem livre-arbítrio de fazer o que quer. O brasileiro não guarda documento. O brasileiro procura advogado quando existe iminência de litígio, ou já existe um litígio. Então, o que nós precisamos ter em mente? Não é comum o brasileiro guardar tudo, água, luz, fotos, imagens, já pensar no uso capião. Não é comum. Pode ser que uma ou outra pessoa faça isso, mas não é comum. Outro ponto, os cartórios são mal treinados, os cartórios são conservadores, os cartórios recebem muito pouco, seus emolumentos são minoritários perto da responsabilidade de fazer um uso capião extrajudicial. Então cuidado, tá? Cuidado. Nem tudo que vende na internet é uma realidade. Tem muita gente vendendo curso, não sabe nem o que está falando. Se você puxar no site TJ, lá do estado que a pessoa reside, hein, você vai ver que não tem nem processo no nome. Tem ação de outros ramos, trabalhista, previdenciário. É assustador, né? Mas é isso, acho que é em toda a profissão, é em todo o ramo. A internet trouxe a facilidade de você ter informação, mas atualmente trouxe também aí aquela venda implacável, cansativa, né? Então é uma realidade. Quando eu falo de uso capião, o que nós precisamos pensar? Endereçamento. Se eu opto ao judicial, e normalmente vai ser o judicial, em caso de litígio, falta de provas, cartório conservador, eu vou procurar fazer uma petição limpa, uma petição focada. Primeiro ponto, o uso capião é uma ação declaratória, não tem réu. Não tem réu. Então, aqueles modelos que você acha na internet, quando o advogado coloca réu contra, em face, na verdade está confundindo, né? Está errando a forma de fazer a peça. É que nem divórcio consensual, não tem réu. O casal, ambos querem o divórcio, querem a separação, então eles são requerentes, não tem requerido. E o uso capião, eu trago esse exemplo, é uma ação declaratória, não tem réu. Por mais que lá na frente, lá no pedido, eu vou pedir a cessação dos confrontantes e o último proprietário do imóvel, mas isso não quer dizer que tenha réu. O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade, então isso quer dizer que eu não tenho vínculo com o proprietário anterior, eu não tenho vínculo nenhum. Eu não fico preso à matrícula, às informações da matrícula. Por isso é possível fazer uso capião de imóvel penhorado, bloqueado, imóvel de área de APP, preservação ambiental, imóvel tombado. É possível fazer uso capião dessas situações porque, de fato, eu não tenho vínculo com a matrícula anterior. A ideia é que no uso capião você crie uma matrícula nova, um registro novo, né? Essa é a ideia. Toda vez que eu falo de uso capião, é importante frisar, é importante lembrar
que é forma originária de adquirir propriedade. Forma originária de adquirir propriedade, isso quer dizer que eu não tenho vínculo nenhum com a forma derivada, ou seja, com a matrícula. Então é importante deixar claro isso, porque isso gera muita confusão. Quando nós falamos aqui de uso capião extrajudicial, eu tenho que fazer escritura pública para tentar registrar no cartório. Quem faz escritura pública é o tabelião. Registrador, na verdade, registra. Falando em uso capião, também é importante falar, o uso da forma administrativa é um requerimento que eu faço à prefeitura, em regra, a Comissão de Regularização Fundiária, faço esse requerimento e, diante disso, né, a prefeitura, a Comissão de Regularização Fundiária vai analisar de fato se vai ocorrer o registro ou não, né? Quando eu falo dessa Comissão de Regularização Fundiária, se eles entenderem que deverá ocorrer o registro, não que vai ser feito o registro, porque quem faz o registro é o cartório, mas vai ser expedida a certidão de regularização fundiária, né? Então, essa certidão eu vou pegar e vou levar ao cartório para a tentativa de registro. É isso que eu tenho que ficar atento. Outro ponto importante também, quando eu opto, de fato, pela uso capião administrativo, eu estou utilizando a REURB, regularização fundiária. Então, fique atento em relação a isso, tá? De fato, uso capião, temos que pensar sempre que é a forma originária de adquirir propriedade. No contexto fático, uso capião judicial, eu tenho endereçamento, vara cível. Se eu tenho vara especializada, é para lá que vai a ação. Quando eu falo de vara especializada, é a vara em riscos públicos, ok? Então, ponto importante também. Vamos lá. Alguns pontos que eu queria tratar com você, alguns pontos essenciais, alguns pontos determinantes também. Quando nós falamos de uso capião, precisamos levar em consideração que eu preciso instruir bem o processo. Para ganhar uma ação de uso capião, seja judicial, seja judicial administrativa, eu preciso, de fato, provar 3 requisitos. Posse, manso pacífico e animus domini. Preciso, de fato, provar 3 requisitos. Falando nisso, esses 3 requisitos são situações fáticas. Eu preciso provar para ganhar ação, para ganhar um requerimento, para conseguir o registro. Então, posse. Vamos falar sobre posse. A posse pode ser direta. O meu cliente ele mora, reside no imóvel. Ele, de fato, tem comércio no imóvel. Pode ser indireta, então ele aluga, ele empresta, e mesmo assim pode ser feito uso capião. E ela pode ser também alternada. A posse alternada é aquela posse do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo também. É aquela posse nova. É uma posse que eu tenho a chave no meu bolso, a chave do cadeado. Porém, eu posso fazer uso capião. Quando eu falo de uso capião, com a posse alternada, o típico caso desse uso capião é o uso capião, sim, chamado uso capião de chácara, casa de praia, ou seja, você não mora no imóvel, mas você consegue fazer uso capião porque você tem a posse por tomar conta, por ser responsável do imóvel. Outro requisito importante, necessário, obrigatório, é o requisito do animus domini, né? Eu preciso, para fazer uso capião, ter o requisito animus domini. O que significa animus domini? É a alma de dono. E o requisito, também, terceiro, é a posse manso pacífica. Também quero falar sobre isso. Muitos falam, professor Júlio, a posse manso pacífica não pode ter processo, não pode ter ação de divórcio, não pode ter ação de obrigação de fazer, não pode ter boletim de ocorrência, notificação. Não é verdade. A posse sempre será manso pacífica. A exceção de uma situação que a posse não é manso pacífica é a situação onde, de fato, eu fui processado por ação processória, uma ação processória, seja uma reintegração de posse, uma manutenção, um interdito proibitório. E, diante disso, diante dessa situação, com um trânsito julgado, ou seja, a ação não pode estar em andamento, eu, de fato, perdi a posse manso pacífica. Agora, o fator das ações estarem em andamento, isso não tira a posse manso pacífica, tá? As ações estarem em andamento, ou ainda o fator de eu ter uma ação possessória a qual eu ganhei, né? Ou seja, eu como posseiro, quem ingressou contra mim perdeu. Ações conexas, obrigação de fazer, qualquer outro tipo de ação, notificação, boletim de ocorrência, não tira a posse manso pacífica. Então, fica atento em relação a isso, isso é muito importante. Como funciona o uso capião? Então, o uso capião é um procedimento utilizado por quem deseja adquirir a propriedade de um bem do qual já tem a posse. Tá? Então,
uso capião é isso, forma originária de adquirir propriedade. Outras dúvidas, né? Quais são os documentos que devem conter no pedido de uso capião? Água, luz, quando eu tenho, ótimo, internet, contas de consumo, IPTU, mas não é obrigatório esses documentos, eu tenho que provar a posse. Então pode ser declarações, boletim de ocorrência, matrícula e vários outros, certidão de localidade, eu consigo provar com vários outros documentos, não necessariamente tinha que ser água e luz, ponto importante também. É obrigatório, sim, a certidão de propriedade atualizada, um laudo de georreferencial, a topografia atualizada, para o imóvel rural, georreferencial, para o imóvel urbano, uma topografia, que é a planta e o grau descritivo. Eu preciso, sim, desses documentos de forma obrigatória. O valor da causa no uso capião é o valor venal, tá? Em regra, é o valor venal. As modalidades do uso capião. Nós temos o uso capião para bens móveis e bens imóveis. É importante lembrar, bens imóveis tem o uso capião extrajudicial, tem o uso capião ordinário, então é importante. No extraordinário, o professor tem até um livro, as 36 espécies de uso capião, as 36 modalidades, nós temos mais de 36 espécies. As mais conhecidas, o ordinária, 1242, extraordinária, 1238, são espécies conhecidas do dia a dia. O uso capião especial, que nós temos várias espécies de uso capião especial, especial urbano, especial rural, especial coletivo, especial indígena, especial familiar. Então, importante lembrar, nós temos também espécies de uso capião do direito de família, uso capião familiar, uso capião dominical, uso capião de abandono. Então, tem várias espécies importantes, né? Quando nós falamos de uso capião. Toda vez que a gente fala de uso capião, é importante lembrar que nós temos mais de 36 espécies. Temos fundamentação na Constituição Federal, temos fundamentação também no Código Civil, e temos ações ou modalidades de uso capião atípicas, né? Ou seja, não tem modalidade específica, é atípica, porque é doutrinária e jurisprudencial. Então é importante falar sobre isso também. Sempre que eu pensar em uso capião, na peça, seja o requerimento para o cartório, para o registro do uso capião extrajudicial ou o uso capião judicial, eu preciso pensar na qualificação. E a qualificação em direito imobiliário, você já sabe que é uma qualificação a qual eu tenho que respeitar, sim, na regra de litisconsórcio necessário. Então, se é casado ou casada, tem que aparecer, né, no polo dessa ação ou desse requerimento. Se de fato não aparece no polo dessa ação ou desse requerimento, o juiz vai pedir para emendar. Então, o ideal é eu colocar a esposa ou marido para respeitar o litisconsórcio necessário. E se isso não for de gosto, né, do nosso cliente, a saída é pedir a citação, que é horrível, ou nós vamos pedir também uma outra saída, nós vamos pedir também a juntada de uma declaração de ciência, talvez a melhor saída, né, juntar a declaração de ciência para que a gente consiga dar o devido andamento. Essa peça é formada pelas preliminares, então justiça gratuita, posso pedir, devo pedir também a verbação premonitória quando for o caso, antecipação da perícia, quando for o caso, o cliente não tem condições de pagar a planta descritivo e depois pagar a perícia.